E aí, você estuda a sua Bíblia ou ela é só um artigo de decoração? Estamos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina aqui com a classe dos professores. E hoje estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Como Estudar a Bíblia. Eu tenho certeza que você aí tem uma Bíblia que você gosta muito, uma Bíblia de estudo. Tem pessoas que têm uma Bíblia de estudo, outras pessoas têm uma Bíblia que ela ganhou de uma pessoa muito querida, ela guarda aquela Bíblia. Hoje nós temos Bíblias ilustradas, coisa que não tinha antigamente. Temos Bíblia, história de quadrinho, temos diversos tipos de Bíblia. Tem pessoas que até deixam a Bíblia em cima do painel do carro para usar de alguma proteção ali divina, que eles acham que só o fato da Bíblia estar ali, com aquelas folhas tudo torta lá, vai trazer uma proteção para ele. Então, existe diversos tipos de Bíblia. Hoje nós temos a facilidade de encontrar a Bíblia, mas como que você estuda a sua Bíblia? É o que nós vamos discutir hoje na lição dessa semana. E para começar o estudo da lição da Escola Sabatina, nós devemos sempre pedir a presença de Deus. Eu vou pedir para o Dr. Vanderlei para ele iniciar o estudo dessa semana com uma oração. Convido você a orar conosco também. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria que temos de estudar a Tua Palavra. Ao abrirmos agora a Bíblia Sagrada, abra também a nossa mente, abra o nosso coração. Abençoa todos que estão ligados conosco através do milagre da tecnologia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já estamos na lição 5, né? Como falamos, como estudar a Bíblia. Eu já vou começar perguntando para você, Vanessa. Aqui, de acordo com o texto bíblico, por que a mera leitura rápida da Bíblia pode ser insuficiente para a minha vida espiritual? E quais são os passos práticos para transformar esse hábito em um encontro real e profundo com Deus? Então, para responder essa pergunta, eu tenho que dizer que Bíblia não é um livro qualquer, não é só um livro. Eu lembro quando eu tinha 8 anos, lá para os 9, eu comecei a procurar a Deus de todas as formas. Eu já sabia ler e escrever, já tinha lido vários livros, mas eu não conseguia encontrar a solução. E um dia eu achei um lugar que estava dando estudo da Bíblia, estudando a Bíblia. E eu fui lá estudar a Bíblia e eu entendi que se aquela palavra entrasse dentro da minha família, ia mudar tudo. E me falaram assim, se você terminar de estudar, fizer todas as lições, você vai ganhar uma Bíblia. Eu fiz todas as lições porque eu acreditava que se a Bíblia entrasse dentro da minha casa, tudo ia ser transformado. Eu só tinha 9 anos. Uma menina achando que era só um livro encantado, né? E um livro que se chegasse lá ia ser encantado e ia transformar toda a minha história. Nesse dia de buscar a minha primeira Bíblia, eu numa infância bem simples, bem pobre, não conseguiria nunca comprar uma Bíblia. Para mim era fantástico. Mas nesse dia, me prenderam em casa, a minha família. Eu nunca tinha apanhado, levei minha primeira surra porque disse que eu não iria sair, não ia trazer esse objeto para casa. E eu fiquei muito triste, e aí acabei desobedecendo todo mundo e saí correndo e consegui buscar essa Bíblia. Para mim, a Bíblia não era só um livro. Mesmo com 9 anos, eu sabia que ela poderia trazer a verdade e traria libertação para a minha família. E quando eu falo isso, é porque muitos de nós olhamos para essa palavra e achamos que é um livro qualquer. Mas, na verdade, existe sim o encantamento do poder de Deus aqui. Nós contamos para as crianças, para todas as pessoas, às vezes, vários historinhas que existem um livro encantado, um livro poderoso, mas o livro que realmente traz encantamento, mas que traz transformação e vida nova é a palavra de Deus. Mas como eu estudo isso? Como eu faço? Primeira coisa, eu preciso realmente buscar a Deus em leitura da Bíblia, pedindo o Espírito Santo para que traduza essas palavras ao nosso cérebro, ao nosso coração. A outra questão também é que quando a Bíblia fala que você tem que se entregar com o tempo, não é fazer de qualquer jeito, correndo, vou ler assim um verso e pronto, fechou. Não é bem isso. É você passar um tempo para que Deus fale com você verdadeiramente. E o outro é buscar, mesmo quando você não tem vontade. A leitura da Bíblia, diz alguns teóricos, que ela é o melhor sonífero da atualidade. Tem dificuldade para dormir? Comece a ler a Bíblia, dá sono. Por quê? Porque existem ali temas importantes e a gente pensa que é só historinhas. Não são histórias. Ali são revelações de como Deus pode agir conosco. E quando Jeremias diz ali, em Jeremias 29, verso 3, de buscar a leitura da palavra de Deus de todo o coração,
Coração, para os hebreus e para o sentido bíblico, tem a ver com o intelecto, ou seja, a sua racionalidade, tem a ver com as suas emoções, ou seja, como você sente e como você se relaciona, e tem a ver também com a sua vontade, ou seja, como você se decide. Aqui eu estou dizendo que para você estudar a Bíblia, você precisa ter tempo para ela, racionalidade, buscar um texto aqui, outro ali, buscar realmente respostas para o seu intelecto e ainda assim deixar que o Espírito Santo trabalhe as suas emoções e os seus relacionamentos. E depois disso, ele vai te dar força para ter a vontade de obedecer aquilo que você leu. Exatamente. Você acabou de falar que é importante, né? Essa leitura superficial e rápida não vai trazer uma comunhão espiritual com Deus. Mas, doutor Vanderlei, aproveitando que a Vanessa falou isso, tem um local específico e um horário específico para que eu possa estudar a Bíblia e ter essa comunhão com Deus? Olha, eu poderia dizer para você que algumas pessoas falam, olha, toma um tempinho para ler a Bíblia. Eu acho que Deus merece muito mais do que o nosso tempinho, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela merece de nós o melhor. Jesus mesmo é um exemplo. Aqui na lição de segunda-feira, né, o melhor lugar, eles dão um texto lindo de Marcos capítulo 1, verso 35. Olha que texto interessante sobre Jesus. Marcos, você que está nos acompanhando aí, pode abrir também, Marcos capítulo 1, verso 35. Diz assim, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele tinha uma prioridade. Ele jamais saía para ministrar a outros sem estar na presença de Deus. Jesus orava. Jesus lia a palavra. Toda vez que ele ia à sinagoga, ele lia a palavra de Deus. E nós devemos tomar esse exemplo também. Eu tenho várias Bíblias em casa. Recentemente, o pastor da minha igreja desafiou e fez uma pergunta a todos os membros da minha igreja, lá em Águas Claras. Quantas Bíblias você tem em casa? Quem tem mais de uma Bíblia? Quem tem 5? Quem tem 10? Quem tem 15? Eu fiquei, quanto será que eu tenho? E acabei contando as Bíblias. Encontrei 20 Bíblias. Eu tenho Bíblia em inglês, Bíblia em espanhol, Bíblia em português, Bíblia em hebraico. Eu não consigo ler hebraico, né? Por mais que eu tente, não consigo, mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo esta Bíblia aqui, que é a Bíblia Andrews, porque ela tem comentários muito poderosos também. Essa daqui é no português mais recente, é uma Bíblia que eu amo também. A Biblioteca dos Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso Americano, que foi fundada em 1800, tem 225 anos, ela tem 51 milhões de livros. 51 milhões de livros, já pensou nisso? Porém, nenhum deles é rival para este livro aqui, que é mais que um livro, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não melhora a nossa vida, ela transforma a nossa vida. Que testemunho maravilhoso ver uma criancinha de 9 anos, como o Espírito Santo inspirou, motivou, iluminou para que ela tivesse contato. E a partir daquele contato, nunca, jamais a vida dela foi a mesma. E esse é o livro que pode fazer uma transformação total em nós. Por isso, assim como Jesus, antes de nascer do sol, ele fazia isso, né? Antes de ministrar a outros, ele estava na presença de Deus. E nós devemos também reservar um tempo de qualidade a cada dia para estar com Deus, para estudar a sua palavra e para ter uma vida realmente transformada. Exatamente. Eu também, em casa, doutor Vanderlei, tenho várias Bíblias. Tem a Bíblia do ancião, a Bíblia do pastor, tem a Bíblia de Andrews e tem essa Bíblia aqui, ó, que está no meu colo, que é uma Bíblia que eu gosto muito. Essa Bíblia aqui, ela era do meu pai. Meu pai continua vivo. Ela era porque eu raptei a Bíblia dele, levei para minha casa, porque eu gosto muito dessa Bíblia. Quando eu era criança, não tinha Bíblia ilustrada. E essa Bíblia aqui, ela tem várias imagens, eu ficava olhando aquelas imagens, imaginando as histórias. Ficava na minha cabeça aqui imaginando, eu conhecia a história de ler, e agora com a imagem eu começava a imaginar da vida para aquela história. E todo mundo tem uma Bíblia especial, a Vanessa também falou que tem uma Bíblia especial, né, Vanessa? Mas, Poliana, aproveitar aqui agora que nós estamos falando sobre as Bíblias, né? Além da leitura comum que a gente faz da Bíblia, quais são as ações práticas, fundamentais, apresentadas na lição para a realização mais profunda da leitura da Bíblia? A lição traz algumas dicas, né, para a gente absorver o que a gente lê da Bíblia. A gente estuda, na verdade.
A Bíblia, se ela não tiver a inspiração do Espírito Santo, ela não passa de um livro. O que faz a Bíblia ser especial e importante para nós é exatamente a impressão do Espírito Santo quando nós lemos a palavra de Deus. Então, a primeira dica que a lição traz para nós é orar. Você precisa primeiro, antes de abrir a tua Bíblia, pedir a iluminação do Espírito Santo. É Ele que vai falar com você. Tem uma experiência do meu avô. Meu avô, ele mora no interior da Bahia. E ele não sabia ler. Passou por várias escolinhas, né? Na época dava-se mais valor ao trabalho, eles trabalhavam muito, daí constituiu família. E ele conheceu a mensagem adventista, se batizou junto com a família, mas ele não sabia ler. E ele tinha um sonho muito grande de aprender a ler a Bíblia. Ele participou então do Mobral na época, né, escolinha, e com o intuito de aprender a ler a Bíblia. Esse era o objetivo dele de participar. Mesmo assim ele não conseguia, então ele fez um propósito. Ele começou a pedir a Deus para que Deus ensinasse a ele a estudar, a ler a Bíblia, a ler. Ele, Senhor, por favor, eu preciso ler. Eu só quero ler. E todos os dias ele pegava a Bíblia, mesmo sem saber, sem entender nenhuma letra. Ele orava a Deus, me ajuda a ler isso daqui. E com o tempo ele aprendeu a ler. Hoje meu avô, ele lê. Nenhum professor conseguiu ensinar para ele. O professor do meu avô foi o próprio Espírito Santo. Ele consegue ler a Bíblia, ele consegue discernir o que ele está lendo. Então, é uma experiência de como, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele fala conosco. Primeiro ponto, então, nós precisamos orar, pedir a iluminação do Espírito Santo. Segundo, escrever aquilo que você está lendo, os pontos principais. Na escola, quando nós estamos estudando, seja na escola ou na faculdade, a criança, no desenvolvimento dela, ela lê, ela entende e ela também escreve. As atividades que a criança escreve no caderno, nos livros, elas são essenciais para o desenvolvimento do aprendizado da criança. Outra coisa importante é compartilhar aquilo que você está estudando. Compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém da tua casa, compartilhe com o seu esposo ou com o seu filho, aquilo que você leu durante o dia, tirou o seu tempo para ler. Olha, eu aprendi isso. Compartilhe pelo menos um verso daquilo que você leu com alguém. Isso vai fazer com que as palavras de Deus fiquem fixadas na sua mente. Outra coisa muito importante é refletir naquilo que você está lendo. Se você parou para poder estudar aquilo, reflita, procure outros textos do mesmo tema para que você compreenda com clareza o que aquilo ali está dizendo a você. E assim você vai fazer um melhor uso da palavra de Deus. Não é apenas ler, é refletir, é estudar, como você estudaria para um concurso público, como você estudaria para uma prova muito importante. O principal livro que você precisa estudar e ter sempre em mente é a Bíblia, a palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo. Exatamente. E como a Poliana falou, quão importante é o estudo da Bíblia, né? Quais são as suas prioridades? Porque a gente prioriza algumas coisas na nossa vida. Às vezes você quer passar no concurso, você fica 10, 12 horas estudando livros de direito, mas às vezes você não gasta 10 minutos estudando a Bíblia. E é muito importante ler a Bíblia. Mas só que, Vanessa, ler a Bíblia, se a gente começar a ler de uma forma sem um propósito, ela acaba virando uma coisa monótona, né? Quais são os pontos que a gente pode colocar para que isso não se torne monótono na nossa vida e que ela possa trazer bons resultados? Sim. Tenho que contar uma coisa para vocês. Eu sou especialista em inteligências, né? De como funciona os aspectos da inteligência. Vocês sabiam que a pessoa, na atualidade, que é considerado o QI mais alto, ou seja, o quociente intelectual mais alto, trouxe o segredo à tona e nas redes sociais e na mídia, e ele disse que foi o quê? O estudo da Bíblia. Vocês sabiam que existem várias pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia, mas leem para ficar mais inteligentes e para saírem melhor na vida? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O livro da Bíblia, a Bíblia em si, ela tem vários tipos textuais. E ela alcança todos nós, qualquer um.
A gente que fala de adequação curricular, o currículo é para chegar em todos nós. A Bíblia ela tem uma adequação fantástica. E o que ela faz? Alguns vão aprender mais ouvindo, outros mais lendo, outros vão aprender talvez vendo, né? Porque aí tem as imagens. Hoje, como já foi citado, nós temos Bíblias de todos os tipos, várias informações. Mas a gente vai ler, tem livros da Bíblia que você vai ler e vai falar, puxa, como isso é legal, como isso é interessante para mim. E outros você vai achar monótono, não vai gostar e assim por diante. O que a gente faz? A gente precisa entender que nosso perfil de aprendizagem, todo mundo tem um tipo diferente de aprender ou de se interessar. Eu lembro de uma grande amiga que ela sempre amou mais salmos e ela lia muitos salmos. Eu conheço pessoas que querem enriquecer e acham que o caminho é ler provérbios, porque tem a visão de prosperidade e sabedoria. Outros já querem os livros mais históricos, porque é aquilo que acompanham a si. Outros adoram ver as profecias e assim vai indo. O que importa é que nós todos podemos, e aqui o currículo da Bíblia alcança todos nós. É certo que alguma coisa você vai gostar mais e outra, certo, que você vai às vezes achar mais difícil para você. Mas temos várias coisas, você tem que entender o texto e o contexto, para que você consiga se manter e não ficar tão monótono. Então, podemos ter momentos que você pode ser um audiolivro, você pode ouvir a Bíblia. Nós já temos a Bíblia toda pela voz do Cid Moreira, que é lindo. Nós temos, para quem gosta, Bíblias ilustradas. Minha mãe, por exemplo, gosta de Bíblia com a letra bem gigante, com uma linguagem um pouco mais acessível para ela. Nós temos vários perfis, mas eu tenho que prestar atenção no texto. O que o texto me fala? Primeira coisa, o que é relevante? Como ele é relevante? Como ele é belo? Se é belo ou se não é belo? Se ele é histórico, não é? Se ele é escriturado? Se ele é envolvente ou se ele tem uma lição de moral? O que eu devo, o que eu não devo fazer? Certo? Então, a Bíblia pode ter 1001 métodos, mas uma coisa é certa. Eu que estudo a área da educação e que estudo a área do cérebro, eu sei que ela é a única forma de você se tornar muito inteligente. Por quê? Porque ela te aproxima de Deus e o estudo da Bíblia, segundo algumas pesquisas, provam que aumentam sim a nossa capacidade intelectual. Mas sabe por que aumenta? Porque o Espírito Santo vem e age em nós. E não adianta só ler. O texto tem que dizer algo que me transforme na minha moral, no meu comportamento, no meu jeito de ser. A história tem que ser aquela que me convence sobre aquilo que eu estou vivendo. E eu tenho que adaptar, na verdade, a minha realidade e permitir que o Espírito Santo me mostre por que eu tenho que estudar aquele texto. Quando você for estudar, independente de gostar ou não do texto, pergunte a Deus, por que eu estou tendo que estudar isso? O que isso precisa? O que ele é belo? Será que é porque é belo? Ou é porque tem uma questão moral, eu devo ou não devo obedecer? O que me ensina cada texto? E não usar textos fora de contexto para virar pretexto, que isso não é espiritual, isso não é estudo da Bíblia. A Bíblia é um livro que traz transformação, então estude cada texto, experimentando o que ele tem de poder para a sua história. Exatamente. E doutor Vanderlei, aqui em Salmo 119, verso 3, compara a Bíblia com mel. Pois é, esse texto é lindo demais, né? Diz assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, que é o Salmo 119, versos 103 e 104. A Bíblia é maravilhosa. Quando eu era jovenzinho de uma família católica, na minha paróquia havia um padre que foi fundamental para a minha formação, padre Ladislau Óbora. Ele era um padre polonês e que lá no interior de São Paulo, onde eu vivia, e eu acabei, no momento em que fui crismado na Igreja Católica, acabei ganhando um Novo Testamento. E eu era um molequinho assim de 7, 8, 9 anos que gostava de ler. E eu gostava muito de ler aquele Novo Testamento. Inclusive, o padre nos incentivava a ler em voz alta, para dar expressão, para ler, inclusive, nas homilias da igreja. E eu gostava demais, demais. Tinha algumas figuras, eu lembro até hoje, a minha mente parece que retrata aquele Moisés, assim, abrindo o Mar Vermelho. E eu li aquilo. E eu nunca tive acesso à Bíblia completa, ao Antigo Testamento, só ao Novo Testamento. Mas um dia eu era um rapazinho, eu estava viajando para Cuiabá e sempre gostava muito de ler. Estava ali no calçadão de Cuiabá
e vi uma livraria, falei, vou lá ver alguns livros, né? Sempre gostava muito de livros. E quando eu cheguei naquela livraria, tinha assim um vidro, alguns livros e tinha uma Bíblia aberta. Uma Bíblia aberta, estava aberta aqui em Isaías 55. Estava lá e você não tinha acesso, só pelo vidro, mas era uma letra bem grande. Eu comecei a olhar aquilo, era o Antigo Testamento, Isaías 55, e dizia assim, todos vocês que têm sede, vinde às águas. E um texto que me chamou a atenção, que diz assim no verso 10, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Gente, que palavra maravilhosa. Eu falei, Deus está me chamando para conhecer a Bíblia Sagrada. Nunca imaginei que um dia alguém pudesse me oferecer um estudo bíblico e eu tive acesso à Bíblia completa. A Bíblia é um tesouro maravilhoso. Nós não precisamos nada além disso. São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos. Ali é tudo. A última Bíblia das 20 que eu tenho, que ganhei, foi ano passado. É uma Bíblia que não tem aqui no Brasil. Ela foi lançada lá na Argentina e ela é comentada por um dos pastores adventistas mais conhecidos no Brasil, o pastor peruano Alejandro Bulhon. Ele comentou os 1.189 capítulos da Bíblia. Cada capítulo tem um comentário do pastor Alejandro Bulhon. Ele, depois da pandemia, ele veio da Ucrânia, saiu ali antes de começar a guerra, e ele estava fazendo um tratamento de saúde, porque ele teve Covid, e ali, nesse momento, ele ficou 2 anos escrevendo esse comentário da Bíblia. Todos os dias eu leio um capítulo e um comentário do pastor Bulhon. Que tesouro maravilhoso! Como a minha vida tem sido transformada pelo estudo da Palavra de Deus. Eu recomendo você, não existe livro mais poderoso que possa fazer uma real transformação na vida do que a Palavra de Deus. Amém, amém. Deus seja louvado. E vamos usar essa Bíblia como instrumento para a gente aprender mais sobre Deus, para a gente compartilhar a esperança de Deus e para a gente também se comunicar com Deus. É uma forma de Deus falar com a gente gente entender o que Deus está nos falando e também é uma forma de a gente entender as diretrizes para nos levar para o céu. Verivaldo, só um pouquinho. Sim. Então, além essa Bíblia do pastor Bulhon, ela não tem ainda em português. Ela foi feita pela Casa Publicadora dos Adventistas do Sétimo Dia, da Argentina. Só existe em espanhol. Não tem ainda para vender no Brasil, mas eu creio que a Casa Publicadora dos Adventistas aqui no Brasil um dia traduzirá essa Bíblia também do pastor Bulhon para que a gente tenha acesso aqui no Brasil a esse tesouro maravilhoso. Importante, porque eu já estava interessado nessa Bíblia aí já. Mas em breve, com certeza, vamos orar para que em breve temos essa Bíblia também em português, que ela vai ajudar não só você, mas também todos nós a compreender melhor a cada versículo da Bíblia estudado pela manhã no nosso culto matinal. E Poliana, agora você tem o dever de fazer aquele encerramento maravilhoso que você faz da lição dessa semana. Quando eu era criança, um grupo de pessoas, quase todos os domingos, batiam na porta de casa para debater sobre Bíblias. E geralmente meu pai estava em casa e meu pai saía. Não era para debater, eles queriam ensinar sobre Bíblia. E meu pai conversava com eles, e quase ninguém gostava de receber essas pessoas em casa, mas eu amava, porque eu gostava do jeito que meu pai conversava e para todo tipo de questionamento que eles faziam, meu pai tinha uma resposta e meu pai sabia onde estava cada verso. E eu ficava muito animada. Toda vez que alguém batia, os vizinhos não gostavam, mas eu gostava, porque eu aprendia muito quando meu pai... Eles iam para ensinar o meu pai e meu pai ensinava a eles. Mas algo que me chamava muita atenção e eu ficava pensando, por que tem tanta religião no mundo? Por que tem tanta pessoa que fala sobre uma coisa, está certo, não é aquilo ali que está certo? O que de fato é a verdade? A lição ela traz para nós algo que ela é imprescindível na leitura da Bíblia. Além de você orar para poder estudar a Bíblia, você precisa ter um coração humilde e estar atento ao que o Espírito Santo vai dizer para você.
A gente precisa ter cuidado para não ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Tem gente que gosta de ouvir só aquilo que aumenta, que amacia o ego, né? Que massageia o ego. E isso é muito perigoso. Nós precisamos ouvir o que de fato o Espírito Santo quer dizer para nós, com humildade, com espírito de humildade. E quando a gente faz isso, nós conseguimos entender a repreensão que a Bíblia traz para nós, porque também tem repreensões na Bíblia. Nós conseguimos entender um pouquinho do amor de Deus. Nós conseguimos louvar a Deus com reverência, com toda a atitude que nos chega mais perto, nos traz para perto do céu. Então nós precisamos ter isso em mente sempre. Senhor, o que o Senhor quer falar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso deixar para poder te ouvir melhor? Que a nossa atitude seja essa, né? Ter uma atitude de humildade e de ouvir inteiramente a voz do Espírito Santo quando abrimos a palavra de Deus. Amém. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um estudo da lição dessa semana, mas a semana que vem temos mais. Não deixe de estudar sua Bíblia, não deixe de estudar sua lição. Esse estudo aqui ele não substitui o seu estudo diário da lição da Escola Sabatina. Todo dia pega a sua lição, pega a sua Bíblia, vai lá ter seu momento com Deus, sua comunhão com Deus, que isso é importante para o seu crescimento espiritual. Contamos com você e vamos orar. Poliana, você pode orar para a gente encerrar a lição dessa semana? Posso sim, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais uma lição que fala tanto conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se revela a nós. Obrigado por inspirar pessoas, obrigado por deixar a Bíblia. Temos de tantas maneiras, muitas pessoas, Senhor, deram sua vida para poder ter um pedacinho da Bíblia ou compartilhar um pouco da Bíblia. E hoje nós temos o privilégio de termos tantas. Nos ajude a termos o espírito de humildade para falar contigo, para ouvir a tua voz. Nos coloque em nosso coração motivos cada vez maiores para estudar a tua palavra, porque afinal de contas a tua palavra revela a nós quem tu és. Amém. Cuida de nós, cuida de cada pessoa que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. 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 Um grande abraço, fique com Deus, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e até a semana que vem. Tchau.